Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Anderson Souza, sou formado em administração e recentemente concluí engenharia de computação. Eu trabalho na iniciativa pública e meu hobby é programar e criar vídeos para o canal. Eu vou lançar uma série de vídeos aqui que será um curso relâmpago de JavaScript para quem não conhece ou conhece pouco da linguagem. Basicamente, o que é JavaScript? É uma linguagem de programação e é uma das mais utilizadas no mundo. Você pode utilizar diretamente no navegador para escrever o seu código, como está aqui na tela. Eu estou com uma aba do Google Chrome aberta e você pode usar o atalho F12 se você estiver utilizando o Windows ou Command Option C se você estiver utilizando o Mac. Então aqui eu vou abrir novamente só para demonstrar, beleza? Então, com isso você pode digitar, a gente vai fazer os códigos diretamente aqui para agilizar mesmo e para não precisar fazer instalação. Eu recomendo, se você for quiser usar uma IDE, eu recomendo muito o Visual Studio Code, que é o que eu uso na maioria dos projetos aqui que vocês podem ver no canal. Mas de toda forma, vamos fazer aqui que todo mundo tem acesso ao navegador e vai conseguir escrever o seu próprio código aqui. Só para esclarecer, para quem não está familiarizado, você pode trabalhar com JavaScript para escrever tanto scripts quanto para aplicativos, páginas de internet principalmente, que é onde a linguagem é mais utilizada, mas vai muito além, pode ir até mesmo a utilização para inteligência artificial, machine learning, né? E por aí vai. Os exemplos aqui vão ser bastante simples, é mais para demonstrar e você pode tentar modificar, fazer do seu jeito, encontrar formas diferentes de escrever. O mais importante é entender o conceito básico aqui. Beleza, pessoal? Sobre a estrutura léxica da linguagem, nós podemos dizer que é a forma de se escrever na linguagem. O JavaScript é uma linguagem case sensitive, que significa que se nós dermos um nome, escrevermos com letra maiúscula, ele diferencia. Então, se nós escrevermos média é igual a 5, chamamos média, ele entende que é 5. Mas se nós chamarmos média com de forma diferente, ele diz que não está definido. Tá vendo? Ele dá um erro. Por quê? Porque ele diferencia maiúscula de minúscula. Então, de qualquer forma, se nós escrevermos diferente aqui para acessar a nossa variável ali, ele vai consequentemente dar um erro. Então, o fato de ser case sensitive obriga a gente a ter bastante atenção quando nós criamos qualquer tipo de elemento aqui de variável, nós precisamos usar o nome igual da mesma forma que nós criamos. Então, se nós criarmos como um valor aqui com o valor chamado de m, uma variável que é chamada de m, que recebe o valor 2, para acessá-la a gente vai digitar m minúsculo. Se digitarmos maiúsculo, vai acontecer também o erro. Certo, pessoal? Essa é uma das questões aqui da linguagem. Outra coisa é a questão de comentário. Para uma das formas de incluir comentário na linguagem é nós colocarmos barra barra. Então, colocando barra barra aqui, a gente pode colocar fazendo um comentário. Ele não vai interferir em nada. Então, nós podemos fazer aqui criar uma variável de média. Aqui nós seguramos o Shift e damos um Enter aqui. Vamos só para ele descer ali e não executar o programa. Então aqui nós vamos chamar de média igual a 7. Beleza. Percebam que o programa ficou ali com a informação, a mensagem, né, comentada, mas ele não interfere em nada. Outra forma também é você colocar a barra com asterisco, asterisco barra. A diferença é que aqui você pode escrever aqui no meio e ele vai entender que é tudo comentário. Diferentemente da barra barra, que é linha por linha, neste aqui você pode continuar fazendo N comentários que ele interpreta apenas como comentário, ele não entende que é da linguagem, né? Outra coisa também que nós podemos
mencionar aqui é que o uso de ponto vírgula, ele é facultativo. Então, se nós declararmos uma variável aqui, colocarmos o ponto e vírgula, ele deu erro aqui porque já tinha mencionado, já tinha criado uma variável com esse nome, né, com essa letra. Vamos criar aqui uma com C. Beleza. Percebam que ele não dá erro se você fizer com ou sem o ponto vírgula. Não faz diferença aqui para o JavaScript. Beleza? Uma outra coisa importante também é que quando nós formos declarar qualquer variável, então se nós chamarmos aqui de minha variável, colocarmos aqui uma string, vamos colocar aqui meu nome. Beleza. Percebam que eu comecei com uma letra. Tem um critério que obrigatoriamente você precisa seguir, que é da própria linguagem, que você precisa começar a variável ou com uma letra, ou com underline, ou com o sinal de cifrão aliás, com dólar, né? Então aqui vamos criar aqui 3 exemplos rapidamente aqui. Então nós já criamos com a letra, começando com letra, vamos começar com underline. Vamos dar aqui um número. Percebam que foi possível normalmente. Vamos criar aqui uma outra com cifrão do dólar. Perceba que nós também acessamos. Outra coisa também é a questão quando estamos utilizando string, que são palavras, queremos interpretar como texto, na verdade, né? String no inglês aqui são textos. Nós podemos usar tanto aspas duplas quanto aspas simples, certo? Então aqui eu usei a simples, mas se eu usar a aspas simples, ele vai também, aliás, aspas duplas, né? Vamos chamar de aspas aqui. Percebam que ele aceita normalmente, tá? Não tem problema, não faz nenhuma distinção. Na declaração de variável, nós podemos utilizar tanto o var quanto o let. Mas, pela recomendação, nós utilizamos mais o próprio let. Existe a constante também, que nós utilizamos quando não temos intenção de alterar o valor que está definido aqui nessa informação. Então, por exemplo, se eu tenho o valor do π, né, o número da matemática lá, que ele é fixo, eu não vou declarar dessa forma, eu declaro dessas outras formas, né? Eu declaro como uma constante, toda vez que for chamado é aquele valor, ele não vai se alterar. E ao longo dos projetos vocês vão percebendo que a forma mais apropriada. Não tem problema se você utilizar uma informação aqui de maneira diferente. Se der algum problema, alguma inconsistência, você tentar alterar uma constante. Então, por exemplo, se eu declarar, vamos fazer aqui essa constante aqui como o número 10, ele deu um erro porque eu já utilizei, né? Então vamos apagar aqui, vamos criar aqui uma nova constante. Então se eu acessar aqui, ele vai dar 10. Se eu pegar essa constante aqui e tentar passar outro valor, ele vai dar erro. Porque tá vendo, ó, ele tô tentando atribuir para uma constante variável. Então, ela foi declarada como uma constante, então eu não posso alterar esse valor dessa forma, fazendo a mudança da constante. Aí, no caso, se eu preciso trabalhar dessa forma, eu tenho que usar o let. O let ou o var que vai aceitar essas alterações. Nós temos alguns tipos de dados que nós utilizamos na linguagem. Aqui, nós vamos falar da string, que é tipo texto. Nós temos o número, que é o number,
Nós temos também o boolean, que seria o booleano, ele só tem duas condições, ou é verdadeiro ou é falso. Aqui, vamos fazer alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, vamos criar uma variável aqui, que se chama minha string. Aqui nós vamos colocar entre aspas. Eu sou um texto. Percebam que aqui ele salvou o texto que nós gravamos aqui. Se nós quisermos saber, confirmar que tipo de variável é essa, nós podemos usar um método aqui que se chama typeof e colocar o nome da nossa variável aqui. Percebam que ele nos diz o que é. Então, vamos criar alguns outros aqui. Inteiro. Esse aqui é outro tipo, que é o tipo inteiro que nós temos. Aqui, se nós fizermos a mesma coisa para identificar, vocês vão ver que ele informa que é do tipo number, tá vendo? E aqui, se nós fizermos também aqui os outros, né, dando continuidade aqui, vamos criar uma variável aqui chamada meu float. Aqui já é de ponto flutuante, já é números para trabalhar com números reais. Então aqui nós também vamos determinar que ele dá também como number, mas na verdade aqui ele já é um float por causa que ele não está usando, ele já está usando ponto, além do inteiro ele está usando ponto. Então ele já trabalha com valores que vão além do inteiro, né? Aqui vamos também criar outra aqui chamada mybool. Se nós fizermos também a verificação aqui, percebam que ele dá como tipo boolean. Então, basicamente, são algumas das formas de variáveis que nós temos, né? Os tipos, né, de dados que nós temos, aliás. Aqui vamos criar aqui novamente mais alguma. Vou só deixar repetido aqui. Vamos fazer diferente aqui, vamos usar a expressão em inglês mesmo. Beleza, aqui nós temos novamente aqui nós quisermos acessar qualquer uma dessas informações, é só darmos o nome e chamarmos, beleza? É assim que se faz. Se você estiver usando o Visual Studio e precisar fazer aparecer a mensagem, você usa o console log, que é uma função interna da linguagem para você chamar, fazer ele escrever também no console. Beleza. Aqui no próprio editor aqui do próprio navegador, ele já aparece a resposta, mas se você estiver usando a IDE, você vai efetivamente precisar usar a função de console log, para ele poder aparecer o resultado aí no console da aplicação, beleza? As operações aritméticas, no caso as matemáticas, que trabalhamos aqui no JavaScript,
Você pode usar o mais, o menos, o asterístico para indicar a multiplicação, a barra para indicar a divisão, o sinal de porcentagem para indicar o módulo, que é o resto, né, da divisão. Duas vezes o asterisco significa exponencial. Então aqui nós vamos tentar fazer algumas demonstrações aqui com esses casos. Então vamos começar aqui do 3 mais 5, temos lá um resultado igual a 8. 3 menos 5, nós temos o menos 2. Operação matemática simples, né? Aqui também nós temos, vamos fazer aqui o 4 vezes 7, temos aqui 28. Se nós fizermos, por exemplo, o 8 dividido por 4, nós temos o 2. Se nós fizermos o 8, vamos pegar aqui um número que não dê resultado igual a 0, vamos colocar 9 dividido por 4, nós temos o resultado de 2,25. Mas se nós colocarmos aqui o sinal de este sinal aqui, percebam que ele restou 0. Aliás, restou 1, que é a diferença da divisão ali, ele só retorna o resultado da sobra ali da divisão. Na potência, vamos fazer aqui exponencial, vamos fazer aqui o 2, o 3, o 4, 5, 6. Perceba que é o 2 elevado a 6, né? Aqui o 2 elevado a 10 dá 1024. Beleza? Essas são as expressões básicas aqui para trabalhar com JavaScript. Aqui também nós temos as expressões aqui que ele já traz uma funcionalidade do JavaScript, que é poder trabalhar diretamente com o math, que tem várias funções que nós podemos usar. Por exemplo, a de potência. Então nós colocamos aqui, por exemplo, 2 elevado a 4, então já dá o resultado, esse é de potência. Você pode até pesquisar depois, há muitos métodos, né, muitos recursos. Aqui, por exemplo, este é o de raiz. A raiz quadrada de 9, por exemplo, é 3. A raiz quadrada de 16 é 4. Vendo aqui nós podemos usar também de logaritmo. Vamos usar aqui uma delas, o logaritmo de 10, que dá o número quebrado aqui. Vamos colocar aqui o logaritmo de 1 é 0. Percebam que ele vai calculando aqui conforme a gente vai trocando os números. Aqui podemos também fazer um arredondamento aqui. Aqui, fazer o seguinte. O round aqui, ele arredonda o mais próximo do inteiro. Aqui nós podemos usar também, tem o math fail, que ele arredonda para cima. Por exemplo, ponto 6 aqui, ele vai arredondar para 1. Mas temos também uma opção de arredondar para baixo, que ele vai arredondar para 0. Percebam que a diferença de um para o outro aqui. Então, por exemplo, se eu fizer aqui uma variável soma e colocar o valor de 100 mais 200, quando eu chamar a variável soma, eu tenho o valor. E assim nós podemos fazer com todos os outros casos, todos os outros exemplos. Aqui nós vamos ter a divisão. Aqui, quando nós declaramos a variável módulo, nós temos como exemplo aqui para armazenar na variável o resultado. Quando nós chamamos, temos só o resultado inteiro, da parte inteira do resto. Aqui nós temos também, vamos fazer aqui com a soma de strings, que também é possível fazer. Aqui se você colocar, por exemplo, Anderson mais o meu sobrenome aqui, percebam que quando nós chamamos, temos string. Veja que ele ficou sem o espaço, aí bastaria colocar um espacinho aqui ou aqui, que ficaria com a separação correta, né? Vamos fazer novamente aqui, para ficar mais bacana aqui. Vamos repetir aqui, deixa eu corrigir o nome aqui, meu nome ficou errado.
colocar aqui, nós temos, quando nós chamamos o espaço, agora ficou até com 2, né? Mas é isso. Aí aqui também, vou dar um exemplo que eu achei que faltou, do booleano. Então aqui, se nós tivermos uma variável chamada b, vou chamar de bool aqui, informando que é 5. Para nós sabermos a situação, fazemos uma verificação dessa variável aqui em relação a se é verdadeiro ou falso, nós chamamos essa variável, por exemplo, e fazemos a verificação com igual, igual aqui. Igual, igual, igual 3 vezes, se é 5. Veja que ele dá true. Se nós colocarmos 6, ele dá false. Então, percebam que é uma forma de se fazer comparação para trabalhar com boolean. Aqui também nós podemos usar dessa forma. É que quando utilizamos 3 vezes o igual, ele é estritamente igual, então ele verifica em todos os aspectos. Aí já é uma questão mais profunda, mas quando você quer ter absoluta certeza, você utiliza com igual 3 vezes. Beleza? Temos ainda também esses 3 operadores lógicos aqui bastante importante na lógica de programação, que é o e comercial 2 vezes, que equivale a AND, ou seja, traduzindo o e, o barra barra, que equivale a OR, que seria o OU, né? E o ponto de exclamação, que equivale ao NOT. Então, aqui, se nós fizermos um teste aqui, criarmos uma variável chamada v e dissermos que ela é true, que ela é do tipo true, e criarmos outra variável chamada f e dissermos que ela é false, vamos fazer o seguinte. Vamos criar uma variável aqui chamada resultado, que vai receber essa verificação aqui. Nós vamos verificar se o v e f, qual que é o resultado lógico disso aqui, v e f. Se nós tivermos um console log aqui, o resultado, opa, digitei errado aqui, né? Log. Perceba que ele deu falso, porque para que essa sentença aqui fosse verdadeira, precisaria que as duas fossem verdadeiras, porque é verdadeiro e verdadeiro, mas como isso aqui é falso, ele acaba dando como falso. Mas se nós trocarmos aqui, colocarmos que, mudarmos para isso aqui, ó, colocar ou, e chamarmos novamente o resultado, agora ele deu true, porque basta que esse ou esse sejam verdadeiros para a sentença ser verdadeira. Segue pela lógica aritmética do ou. E no caso da última, que é a exclamação aqui, nós temos o seguinte, deixa eu só limpar um pouquinho a tela aqui. Nós temos a verificação que ele está dizendo que não é igual a f. Esse resultado aqui vai dar verdadeiro. Por quê? Porque conforme essa verificação aqui, ele está dizendo que nessa lógica aqui, que esse aqui não é igual a esse aqui. Isso é uma sentença verdadeira, porque eles realmente não são. Lembrem-se que o V foi declarado como verdadeiro, como true, e o F foi declarado como false, né? Nós criamos, se voltarmos aqui, vocês verão que nós criamos duas variáveis do tipo booleana, uma como true e a outra como false. E trabalhamos aqui essa lógica aqui. Temos ainda outra forma de operador aqui de comparação. Se nós criarmos aqui outras duas variáveis, vamos chamar de nota 1, nota 2, darmos pontuações diferentes aqui. Aqui nós podemos fazer o seguinte, como resultado, comparar a nota 1 se é maior que a nota 2. É verdadeiro, percebam que ele dá como resultado verdadeiro. Então, se nós dermos um console log aqui, ele vai dar o true. Se, ao invés disso, nós usarmos o operador de menor, usamos o operador maior, podemos usar maior ou igual, também vai dar no mesmo. Aqui nós podemos usar o operador
menor. Então, nós estamos comparando a nota, se a nota 1 é menor que a nota 2. Percebam que a nota 1 é 10, a nota 2 é 7. Então, dizer que a nota 1 é menor que a nota 2 é falso. Então, consequentemente, o resultado lógico aqui é correto, né? Ele continua dando falso. E outra coisa também é comparar se são iguais. Nós já usamos um operador de igualdade, aqui ele vai dar falso também, porque elas não são iguais. Podemos fazer também apenas com duas vezes o igual, ele vai dar false. Então percebam que é uma outra forma, um outro mecanismo de comparação aqui. Se nós usarmos também aquele mesmo operador lógico que já foi demonstrado anteriormente, com a exclamação, ele está dizendo que a nota 1 não é igual à nota 2, né? Então ele vai dar true por causa disso, porque ele realmente corresponde à verdade. A nota 2 ela não é igual à nota 1. Então é mais uma forma de nós usarmos o comparador. Agora de operadores condicionais. Ainda seguindo o mesmo exemplo anterior, pegando as variáveis aqui de nota 1 e nota 2, vamos utilizar aqui o if, que vai fazer essa comparação para nós. Então nós vamos colocar aqui assim, se a nota 1 ela for, vamos dizer, maior do que a nota 2, então nós vamos, deixa eu só corrigir aqui porque ele fechou parênteses aqui. Beleza, então aqui nós estamos com a nossa sentença aqui, que verifica se a nota 1 for maior que a nota 2, então ele vai, vamos colocar aqui o, não precisa usar, tá, essas chaves, mas para ficar mais claro é melhor utilizar a princípio pelo menos, para que fique mais evidente. Aqui nós vamos fazer o seguinte, se ela for maior, então nós vamos escrever aqui o seguinte, nota 1 é maior. Se não, vamos colocar um else aqui, nós vamos colocar um outro console log aqui, a nota 2 é maior. Então aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos dar um enter aqui, ele diz a nota 1 é maior. A nota 1 realmente é maior, porque nós estamos comparando essa com essa. Se nós trocarmos aqui os valores, vamos colocar aqui nota 9, aliás, vamos colocar aqui a nota 5 e aqui vamos colocar a nota 9. Beleza, nós chamamos novamente a nossa função, ele mudou, a nota 2 passou a ser a nota maior. Então, esse operador condicional aqui, ele é extremamente usado, o if-else. Ele pode ser utilizado em diversas ocasiões, complementado com outros recursos da linguagem que nós já temos aqui, e nós já passamos por eles. Vocês gravem bem esse if-else, que ele é bastante útil. Vamos aprender agora como utilizar alguns loopings. Vamos ver um exemplo aqui utilizando o for, e depois vamos ver um outro exemplo utilizando o while. Aqui, nós começamos declarando com a palavra reservada for, vamos declarar uma variável aqui, eu vou explicar em seguida qual é exatamente o uso aqui de cada uma. Aqui nós vamos colocar o valor de 5 e aqui nós vamos colocar um incremento aqui. Vamos abrir as chaves para podermos escrever exatamente o que nós queremos que aconteça durante essa execução. Nós vamos colocar aqui o x e vamos dar enter. Percebam que ele executou 5 vezes a informação. O que acontece é que esse primeiro valor aqui, no x, a variável x, ele está iniciando em 0, é o inicializador, é a partir de onde que o for vai começar a contar. Esse valor do meio aqui, ele é a condição. Então, enquanto o x ele for menor ou igual a 5, ele vai continuar fazendo o que está aqui embaixo. E o terceiro elemento aqui, o terceiro parâmetro, é o incremento. Ele está pegando o valor de x que começou em 0 e está incrementando de 1 em 1. Então, ele pega o número 0, começa do 0, ele é menor do que 5 ainda, ele executa o que está aqui dentro das chaves, que no caso aqui é só um console, mas poderia ser uma função,
mais incrementada, alguma outra coisa assim. E aí ele incrementa o x, passa para o 1, ele verifica a condição, o 1 ainda é menor ou igual a 5, então ele executa de novo. E assim por diante. Então ele vai executar uma, duas, três, quatro, ele vai executar várias vezes. Se nós alterarmos aqui, colocarmos, por exemplo, o valor de 3, ele vai começar do 3, porque nós estamos colocando o valor inicial de 3, ele vai executar menos. Então percebam que 3, 4, 5. Se por acaso nós aumentarmos aqui para 10, percebam que ele vai executar 10 vezes. Aliás, 10 vezes não, até o 10, né? Porque ele começou do 3. Mas se nós voltarmos aqui o 0, ele vai executar todas essas vezes aqui. Então percebam que ele é bastante versátil. Aqui nós podemos colocar várias funções, escrever várias formas de chamar vários recursos do nosso sistema. O for é um laço bastante útil. O outro laço também que nós utilizamos bastante e que é bastante interessante é o while. Aqui, vamos apagar aqui e vamos fazer o seguinte. While, vamos criar um counter aqui, que vai ser a nossa condicional aqui. Vamos novamente abrir as chaves aqui e vamos dar um console aqui, console.log. Percebam que nós não declaramos esse counter aqui. Então nós vamos colocar esse counter aqui fora. Ele, diferentemente do for, ele precisa ser declarado aqui. É um contador, né? Vamos colocar aqui que ele está recebendo inicialmente 0. E aqui ainda dentro do nosso while aqui, nós vamos incrementar esse counter. Perceba que nós estamos utilizando novamente esse recurso de incrementar aqui. Percebam esse mais aqui. O que ele vai fazer é que esse counter, esse laço aqui, está recebendo esse counter com valor 0, e enquanto, o while em inglês seria enquanto, traduzindo literalmente, enquanto ele for menor do que 8, ele vai executar no console esse ezinho comercial aqui. Vamos usar aqui chaves aqui, e vai dar um incremento em counter, vai voltar aqui e vai fazer essa verificação novamente, até que esse counter que começou em 0 seja 7, atinja 7. Porque como ele só diz que é menor, então 8 é igual, 7 seria menor, ele vai só executar até o 7. Então ele executou aqui 8 vezes, que foi do 0 até o 7, e beleza, ele marca aqui no console. Se nós abrirmos o console do Visual Studio, vocês vão ver que ele vai aparecer executando várias vezes. Aqui no navegador ele acumula aqui a execução, mas ele contou as 8 vezes aqui, que é do 0 até o 7. Beleza? Então esse é mais um dos laços importantíssimos aqui que nós temos. Temos mais alguns outros, mas por enquanto vamos só trabalhar com esses mais básicos mesmo, beleza? Obrigado, pessoal. Olá, pessoal. Nesse vídeo eu vou demonstrar as formas de se escrever funções. Pelo menos a grande parte delas são escritas dessa forma. E é importante entender que para alguns casos, como arrow functions, ou algumas funções que elas não têm um nome, mas ela está sendo recebida por uma constante, pode causar muitas vezes confusão para quem não está muito familiarizado. E isso, com essas demonstrações aqui bastante simples, vai ajudar a facilitar o reconhecimento de funções quando você estiver vendo algum código ou quando você estiver assistindo algum tutorial, tentando entender algum vídeo aqui do canal também. Então, é mais para isso. Então, vou começar com a função mais convencional aqui, digamos assim, né? Vamos chamar de function, bolinha, função JS. Aqui nós passamos o parênteses, né? E as chaves, que é a forma natural aqui de se escrever. Vamos colocar aqui um console.log, e aqui a nossa função vai dar apenas uma mensagem. Poderia ser aplicada aqui qualquer operação aqui, qualquer coisa que você quisesse, mas aqui por fim vai ser só mesmo essa simples mensagem. Então essa função, para ela ser executada, ela não deu nenhum resultado, porque nós simplesmente criamos uma função, mas nós não chamamos ela.
Então, para chamar essa função, basta chamá-la pelo nome, colocar entre parênteses aqui, tá lá, temos o resultado, função mais convencional, que é isso aqui que nós fizemos. Então, essa é a primeira forma. Aqui nós vamos criar uma segunda função, que ela vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos começar escrevendo ela vai ser recebida por uma constante. Então, nós vamos fazer assim, recebendo minha função. Aqui nós iniciamos pela palavra function, e aqui nós vamos novamente passar uma mensagem aqui como resposta para da nossa função, né, como resultado da nossa função. Vou colocar aqui função passada para uma constante. Percebam que aqui, neste caso, nós omitimos o nome da função. Aqui nós precisamos colocar no anterior, percebam que nós colocamos function e depois o nome da função. Aqui nós simplesmente omitimos e escrevemos diretamente, sem o nome, como se não tivesse o nome de função. No entanto, percebam o sinal de igual aqui, na verdade essa função está sendo passada para essa constante, então basicamente o nome passa a ser esse. Então, nós damos um enter aqui, temos que fazer a mesma coisa, vamos chamar aqui a função, tá lá, chamamos a função pelo nome da constante. Então, quando passamos uma função para constante, nesse caso especificamente, nós fizemos dessa forma. Não demos o nome para a função, mas como a função é recebida direto pela constante, a constante passa a ser a forma nominal que nós damos para tratar dessa função. Agora nós vamos criar aqui uma arrow function, que é muito falada aí, mas que muita gente ainda não está familiarizada. Então vamos chamar aqui de arrow function. Aqui nós também estamos criando uma constante, só que ela não precisa que nós passemos nem mesmo o function aqui, a palavra reservada. Nós simplesmente já começamos com o parênteses, colocamos o igual aqui, e as chaves. Ela pode ser escrita assim, diretamente quando você não tem parâmetros e tal. Aqui, se a gente colocar direto aqui o console.log e já colocar aqui a mensagem, nós vamos ter o seguinte, ó, minha arrow function. Tá, beleza. Aí se nós chamarmos ela, temos a mesma situação aqui. Percebam a diferença? A diferença, na verdade, é pouca, porque você vai tirando, né? Aqui nós começamos tendo que informar o nome da função. Aqui nós já nem informamos o nome da função, passou a ser direto da constante. E aqui nós já paramos de informar até a palavra especial. E para isso, o que acrescentamos aqui é o igual, que a gente chama de seta aqui, de flecha, né? O arrow. E aí sim nós passamos a passar a nossa funcionalidade que nós queríamos, né? Da função aqui. Essa basicamente é uma forma. Quando você tem funções maiores aqui, você precisa usar mais um parênteses aqui, tá? Então, no caso, só para demonstrar aqui, nós colocaríamos um parênteses aqui e outro aqui. Percebam que ele não deu nenhuma mensagem de erro. Por fim, nós vamos fazer mais uma aqui, que basicamente é a arrow function, só que ela é auto-executável. Olha só. Percebam que nós tivemos que chamar as funções aqui em todos os casos. Nós tivemos que nominá-la aqui e chamá-la. Esse caso aqui é especial. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar aqui uma constante. Vamos chamar de arrow auto-executável. E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos começar escrevendo igual nós fizemos a outra. Então aqui nós vamos chamar aqui de console.log e aqui nós vamos chamar de auto-executável, a mensagem aqui que vai ser exibida. Então aqui, percebam que ela está idêntica à outra. O que nós vamos fazer aqui agora é o seguinte,
nós vamos acrescentar mais um parênteses aqui. Eu vou até fazer a quebra aqui para ficar mais fácil de visualizar. Tá? Então eu fiz mais um parênteses aqui, eu vou colocar outro parênteses aqui, e vou colocar abrir e fechar um parênteses aqui. Percebam que ela ficou um pouquinho diferente das outras, certo? Olha lá o que aconteceu. Eu não precisei chamar a função. Entenderam a diferença? Quando nós colocamos esse parênteses aqui e esse outro parênteses abrindo e fechando aqui, é como se nós estivéssemos já executando e chamando a função. E ela tá também, se nós precisarmos chamá-la, basta chamar pelo nome da constante aqui, em outro local da aplicação, em outro momento do programa. Mas de toda forma, quando você já executa nesse formato aqui, ele já executa automaticamente. Assim que você executar, rodar o programa, rodar o script, ele vai já executar e percebam que eu não precisei chamar a função como eu fiz nos outros casos. Beleza, pessoal? Sobre funções é isso. Até a próxima. Se inscreva no canal. Um grande abraço. Bem, pessoal, o array é uma estrutura de dados em que nós podemos armazenar dados. Há mais de uma forma de se criar array. Vamos começar aqui com um exemplo simples aqui. Primeiro, array. Nós criamos com chaves. Então, se nós digitarmos aqui o console log, trouxermos aqui o resultado desse array que acabou de ser criado, nós vamos ter um array vazio. Então percebam que ele está vazio. Temos uma propriedade também interessante para saber o tamanho do nosso array, que é essa .length aqui. Percebam, 0. Por quê? Porque nós criamos um array vazio. Nós poderíamos criar esse array também já com algumas informações, alguns números, por exemplo. Então, quando nós damos Enter aqui, percebam que agora nós já temos o array. Se nós chamarmos novamente a função do tamanho aqui, percebam que ele tem 5 elementos. São 5 elementos, mas a contagem é 0, 1, 2, 3, 4. Então, se for pelo índice, tem também uma outra possibilidade aqui. Se nós colocarmos aqui o array pelo índice, se nós colocarmos, por exemplo, o 2, olha o resultado, nós temos o número 3. Qual é o número 3? O número 3 é este. Então significa que é 0, 1 e 2. Percebam que a contagem do índice começa no 0. Então é 0, 1, 2. Se nós tivermos, por exemplo, nomes, strings, por exemplo, vamos criar aqui o outro array, a gente vai dando continuidade aqui. Vamos criar aqui um array de uma maneira diferente aqui, new array. Essa também é outra forma de se criar array. Aqui vamos criar, por exemplo, com 7. Aqui o que ele está fazendo não é atribuir o valor 7 ao array, na verdade ele está criando 6 espaços ali dentro do array, aliás 7, né? 7 espaços ali dentro do array, mas o array está vazio. Então se você utilizar este dias aqui, .length, você vai ver que dias, né? Você vai ver que ele vai dar 7, só que é o tamanho, não é a descrição. Se nós chamarmos novamente o console aqui e digitarmos dias, percebam que ele dá até a mensagem aqui, ó, empty. Empty é vazio em inglês. Então, essa forma aqui, ele só cria os espaços. Na verdade, uma maneira bastante adequada e recomendada de se utilizar é usando o próprio colchetes mesmo. E aí nós podemos utilizar o colchete criando, já inserindo, né, os elementos ou inserindo posteriormente, mas vamos lá. Então aqui vamos criar novamente aqui outra situação aqui, vamos chamar de let dias semana. Aqui poderia ser constante também, tá? Vamos criar aqui com constante para variar também. Então dias semana.
Aí vamos criar aqui o nossos dias aqui. Vamos colocar aqui, vou fazer propositalmente, eu não vou colocar todos, tá? Depois vocês vão entender. Domingo, vamos colocar aqui segunda e terça. Beleza. Tá, agora nós vamos imprimir aqui. Beleza, temos lá os dias, né? O domingo, a segunda e a terça. Aí nós podemos também verificar o tamanho. Então aqui, se nós colocarmos aqui a propriedade, ó, percebam que o método, né? Tem vários métodos aqui, nós vamos utilizar alguns, o push, o pop, vamos utilizar o splice, talvez, o toString. Vamos utilizar alguns aqui, que são bastante interessantes, mas são vários, tá? Então, assim, não vou utilizar todos, mas já para vocês pesquisarem também, se tiver interesse, vocês podem utilizar. Aqui, então, eu vou colocar o length novamente, só para ele demonstrar que tem 3 elementos. E aqui agora tem outra coisa interessante que nós podemos fazer também, que é repetir aquele processo de pegar pelo índice. Pegar o elemento pelo índice. Esse é o 0, esse é o 1, esse é o 2. Então, se nós colocarmos o 0, ele vai pegar o domingo. Se nós colocarmos o 2, ele vai pegar a terça-feira. Percebam que ele vai seguindo certinho conforme o índice. Então, aqui também, o que nós podemos fazer é que nós vamos usar um outro método do nosso array, que é permitido aqui. Nós vamos usar um método que se chama push. Esse push, ele insere no último, na nossa fila aqui, no último índice aqui, ele insere o próximo elemento que nós quisermos. Então aqui, por exemplo, domingo, segunda, terça, vamos colocar aqui quarta. Então se nós dermos um enter aqui e colocarmos aqui imprimirmos aqui no console, percebam que agora nós temos a quarta-feira. Ele inseriu aqui a quarta-feira. Se nós dermos um outro push, então vamos novamente dar outro push. Aqui agora nós vamos colocar quinta e vamos novamente chamar dias da semana. Percebam que está lá, quinta-feira. Se nós chamarmos o método length também, ele vai dar a quantidade 5, que realmente são 5. Sempre lembrando, pelo índice começa do 0. A quantidade são 5, mas o índice começa do 0. Então vai do 0 ao 4. 0, 1, 2, 3, 4. Lembre-se sempre disso que é importante. Aqui nós vamos também utilizar também ainda sobre a questão do índice. Nós podemos fazer uma outra demonstração aqui, que é temos como vamos pegar o elemento 3 e vamos pegar do 3 o 3 também. O que isso significa? Significa que nós vamos pegar o índice 3, então 0, 1, 2 e 3, então nós vamos pegar a quarta-feira, e aí deste elemento aqui, nós vamos pegar o terceiro índice. Então 0, 1, 2, 3. Então tem que dar como resultado a letra R. Percebam? Então, repetindo, terceiro, começando do 0, então 0, 1, 2, 3, aí a partir daqui, o terceiro, que é o terceiro elemento aqui deste elemento. Então, elemento dentro do elemento. Então, nós também temos essa possibilidade, conseguimos acessar as informações dessa forma, certo? Aqui também nós temos como adicionar no primeiro elemento, aqui podemos adicionar aqui o sábado, não vai ficar na ordem certa, mas de qualquer forma é apenas a título de demonstração. Então aqui nós vamos colocar o seguinte, nós vamos usar o Unshifted, que ele faz o trabalho de colocar no primeiro elemento. Então se nós dermos um Enter aqui, só apagar aqui e chamar novamente, percebam que ele colocou
a palavra primeiro aqui no primeiro lugar, no índice 0, no primeiro elemento. Então esse unshift faz isso, ele coloca exatamente no primeiro. O shift remove e o unshift adiciona aqui no primeiro, assim como o push e o pop, que eu ainda não utilizei o pop, né? Só o push. O push, percebam que ele inclui no final da fila. O unshift, ele inclui no início da fila. Isso aqui é para trabalhar bastante com estrutura de dados, tem até vídeo no canal sobre isso, sobre estrutura de dados, né? Alguns casos aí de fila e enfim. Continuando aqui, vamos usar o pop, que nós ainda não utilizamos, né? Aqui o pop, ele faz justamente esse trabalho de exclusão. Então, se nós dermos o pop aqui, e chamarmos novamente o nosso dias da semana aqui, percebam que a quinta-feira sumiu. Por quê? Porque ele excluiu, o pop ele excluiu o último que foi adicionado, o último da fila. Né? Diferentemente do shift. Aqui, se nós usarmos, agora vamos usar o shift, que nós não usamos ainda. Então, vamos colocar aqui o shift. Quando nós chamamos aqui, só para verificar, percebam que ele excluiu o primeiro. Então, observem bem que são várias funcionalidades, vários métodos que já existem para o tipo array. Então, assim, o array tem muitos métodos, então você pode, conforme a necessidade, ir utilizando. Ele é bastante útil, tem muita aplicação de maneira geral, assim. Então, você consegue criar muita coisa. Aqui vamos fazer mais um aqui antes de finalizar. Vamos criar aqui vamos utilizar um método aqui que se chama o splice. O splice ele faz o seguinte, ele pega a posição e a quantidade de elementos que a gente quer remover. Então, se eu colocar, por exemplo, o 2, ele está considerando a posição 2 e a quantidade de elementos 1 que eu quero remover. Então, eu dou um Enter aqui, ele já deu ali o resultado de qual ele excluiu, mas veja bem, pegando aqui a situação anterior, então qual é a posição 2? 0, 1, 2, é a terça-feira. Como eu só quero excluir 1, ele só vai excluir a terça-feira. Então, ele ficou como resultado domingo, segunda e quarta. Beleza, pessoal? Então é isso. O array, já temos aqui alguns métodos e algumas formas de uso aqui. Beleza? Bons estudos aí. Até a próxima. Obrigado. Se você assistiu até aqui, agradeço mesmo de coração. Deixe sua curtida, se inscreva no canal, compartilhem, beleza? Assistam os outros vídeos do canal, deixem dúvidas, mandem perguntas. Assistam os vídeos que tem mais exemplos ainda no canal com projetos prontos. E se tiverem dúvidas, não deixem de perguntar. Até a próxima, pessoal.